Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Gisele. Eu sempre fui uma pessoa que se esforça ao máximo. Desde o início da minha carreira, sabia que queria crescer, não só para provar meu valor, mas para construir algo próprio com meu nome. Quando comecei a trabalhar na empresa, Ricardo já estava lá, mas em um cargo administrativo simples, sem ambições de crescer muito. Ele dizia que o importante era garantir o suficiente para viver em paz, mas eu sentia que havia algo mais. Foi assim que nos aproximamos. Ele, com sua calma, equilibrava minha vontade de conquistar o mundo. Nos apaixonamos entre relatórios, cafezinhos rápidos e pequenas vitórias diárias. Com o tempo, nos casamos, e a ideia de estar ao lado de alguém que me entendia parecia perfeita. No entanto, eu sabia que nossos sonhos não eram exatamente os mesmos. Enquanto eu me dedicava cada vez mais, Ricardo se contentava com o que tinha. Eu respeitava isso, claro, mas uma parte de mim sempre se perguntava até onde ele realmente me apoiava. Ele dizia que admirava minha força e que estava orgulhoso, mas havia uma sombra que eu não conseguia ignorar, uma sombra com o rosto da mãe dele, Silvana. Silvana sempre foi um desafio. Ela tinha aquele perfil clássico, forte, imponente, cheia de opiniões que nem sempre eram bem-vindas. Nunca escondeu a preferência por um modelo tradicional, onde o homem é o cabeça da casa e a mulher, ajudante. Eu não me encaixava na imagem que ela tinha da esposa ideal para o seu filho. Embora sempre se mostrasse educada, percebia seus olhares de desaprovação nas reuniões de família e as indiretas que só eu parecia ouvir. Com o tempo, fui aprendendo a ignorar, ou melhor, a resistir. A relação com Ricardo começou a mostrar algumas dessas rachaduras no momento em que comecei a me destacar mais na empresa. Passei anos me dedicando, trabalhando noites a fio, abraçando novos projetos e desafios. Foi por conta disso que, há alguns meses, meu esforço finalmente foi recompensado, fui promovida a gerente. O sentimento era de euforia e orgulho, e ver meu nome naquele comunicado oficial foi como se tivesse alcançado uma parte de mim que sempre desejou reconhecimento. Porém, eu sabia que essa promoção teria um custo em casa. A notícia chegou a todos, e Ricardo foi um dos primeiros a me parabenizar. Lembro do abraço que ele me deu naquele dia, caloroso e apertado, como se quisesse me mostrar que estava ao meu lado. Mas havia algo mais naquele abraço, uma hesitação, talvez uma ponta de receio. Ele se afastou e não mencionou mais o assunto, como se tentasse se esconder na rotina, esperando que essa nova realidade se encaixasse sozinha. E, então, houve Silvana. Ela soube da minha promoção com um sorriso tenso, aquele tipo de sorriso que você sabe que é carregado de desprezo. Parabéns, minha querida. Imagino que o Ricardo esteja muito orgulhoso de ter uma mulher tão ambiciosa. A palavra ambiciosa escorria dos lábios dela como um veneno disfarçado de elogio, e naquele instante, entendi que a batalha estava longe de terminar. Ela via meu sucesso como uma afronta, como se, ao me destacar, eu estivesse diminuindo seu filho. A cada reunião de família, as indiretas só aumentavam. Ricardo, não é estranho ter sua esposa como sua chefe? Eu não sei como você consegue lidar com isso, meu filho. Na minha época, um homem jamais aceitaria uma coisa dessas. Meu marido tentava se manter alheio, mas eu percebia que aquelas palavras o afetavam. Em casa, ele começou a se mostrar mais distante, menos receptivo às minhas histórias do trabalho, algo que antes sempre o interessava. Eu sentia que, de alguma forma, Silvana o estava moldando, jogando contra mim. Mas não foi só o silêncio de Ricardo que me incomodava, era também a reação de algumas pessoas na empresa. Olhares desconfiados, sussurros em corredores, alguns homens que antes pareciam amigos agora evitavam conversas comigo. Era como se meu sucesso tivesse transformado tudo ao meu redor, e eu me sentia constantemente testada, avaliada. Os momentos que antes eram de leveza entre eu e Ricardo agora se tornavam pesados, como se o mundo estivesse esperando para ver qual de nós dois iria ceder primeiro. Apesar de tudo isso, eu sabia que não desistiria. Trabalhei muito para chegar até ali, e nenhum comentário, nenhuma expressão de desaprovação, nem mesmo o silêncio de Ricardo tiraria de mim essa conquista.
Eu estava determinada a defender o que conquistei, minha carreira, meu nome e até mesmo minha liberdade. Eu só não sabia, naquela época, o quão longe Silvana estava disposta a ir para tentar me derrubar. Logo no início, pequenos comentários começaram a circular pela empresa. É a chefe do próprio marido agora? Alguns diziam em voz baixa, mas não baixa o suficiente para que eu não o visse. Ricardo também parecia mais introspectivo a cada dia. Por um tempo, tentei não dar importância. Pensei que era uma fase, que ele estava apenas se adaptando à minha nova posição e que, eventualmente, tudo voltaria ao normal. Mas as indiretas de Silvana pareciam acompanhar cada um dos meus movimentos. Ela tinha uma habilidade assustadora de transformar qualquer evento em um ataque sutil. Durante um jantar em família, por exemplo, ela fez questão de comentar sobre o sacrifício que os homens precisam fazer para manter a paz no lar, mesmo quando as coisas estão fora do lugar. A mensagem era clara. Ela não parava de reforçar que a situação entre mim e Ricardo era anormal, desgastante para um homem de verdade. Quando Ricardo começou a chegar em casa mais tarde do trabalho, dizendo que precisava de tempo para pensar, eu percebi que a influência da mãe estava impregnando cada vez mais fundo. Ele nunca tinha sido um homem de grande ambição, mas agora parecia carregar o peso das expectativas dela, como se não fosse capaz de se libertar dos princípios que ela tanto exaltava. Eu comecei a questionar, será que era mesmo o orgulho dele que estava ferido? Ou seria o orgulho dela que ele tentava restaurar? A situação chegou ao ápice quando, certa noite, decidi questioná-lo abertamente sobre o que estava acontecendo. Ricardo, eu sinto que você está distante. Comecei, tentando manter a voz calma. Ele evitou me olhar nos olhos, como sempre fazia quando não queria enfrentar algo. Não é nada, Gisele. Só estou ajustando as coisas. Ajustando o quê, Ricardo? Isso é sobre o meu trabalho. Sobre o que sua mãe anda dizendo? Ele suspirou profundamente, como se eu tivesse tocado exatamente no ponto. É que, bem, você sabe como ela é. Ela se preocupa comigo, com a forma como as pessoas enxergam a nossa família. Ela acha que isso tudo não é natural. Natural. A palavra me atingiu como um soco. Para Silvana, e agora para Ricardo, meu sucesso era uma anomalia, algo que perturbava a ordem da família. Sentia-me exausta de tentar me encaixar em padrões que não tinham nada a ver comigo, mas ver o próprio Ricardo expressar essa dúvida me deixou mais ferida do que eu podia admitir. Nos dias seguintes, evitei trazer o assunto à tona, esperando que ele mesmo tomasse a iniciativa de me apoiar, de dizer que entendia o valor do que eu havia conquistado. Mas isso nunca aconteceu. A tensão entre nós só aumentava. Silvana passou a aparecer na empresa, de vez em quando, com desculpas banais, trazendo um almoço para o filho ou passando para dar um oi. Eu sabia o que ela realmente estava fazendo, fiscalizando, tentando marcar território, me intimidar. Uma tarde, em uma dessas visitas inesperadas, ela cruzou comigo no corredor. Eu não podia escapar, então forcei um sorriso e a cumprimentei educadamente. Ela me observou de cima a baixo, aquele olhar crítico que eu já conhecia. Espero que esteja cuidando bem do meu filho. Ela comentou, com um leve sorriso que transparecia desprezo. Respirei fundo, tentando não perder a compostura. Estamos bem, Silvana. Ricardo sempre teve no apoio, assim como eu espero ter o dele. A resposta pareceu irritá-la. Você pode ser bem persistente, Gisele. Mas lembre-se, toda persistência tem seu limite. Esse limite parecia cada vez mais próximo. Ricardo continuava mais ausente, emocionalmente e fisicamente, e eu me via cada vez mais sozinha nessa batalha. Certa noite, voltando para casa, vi Silvana saindo da nossa sala, sorrindo de forma altiva, como se soubesse algo que eu desconhecia. Quando entrei, encontrei Ricardo olhando para o vazio, aparentemente abalado. O que foi, Ricardo? Ele me olhou e balançou a cabeça, sem dizer nada. Era como se a ligação que antes tínhamos fosse agora um muro impenetrável, e eu me perguntava se algum dia ele estaria disposto a lutar por nós.
À medida que os dias passavam, a distância entre nós crescia, como uma rachadura que se expande lentamente até separar uma estrutura ao meio. Ele parecia perdido, e eu comecei a questionar se conseguiríamos suportar as pressões que Silvana colocava sobre nós. Senti-me encurralada, mas determinada. Sabia que, se precisasse, lutaria sozinha pelo respeito e pelo espaço que eu merecia. Eu não estava disposta a voltar atrás, a abrir mão da minha dignidade e do meu valor. Quando recebi o convite para o jantar na casa de Silvana, sabia que não era uma celebração inocente. Aquelas palavras escolhidas com precisão no convite, chamando minha presença de indispensável, me deixaram em alerta. Tentei me preparar, mas havia uma parte de mim que ainda nutria uma esperança absurda de que aquele jantar fosse um gesto de reconciliação, uma chance de retomarmos nossa harmonia familiar. Decidi ir, mantendo o semblante tranquilo, mas internamente com a guarda levantada, pronta para o que quer que viesse. Ao entrar na casa dela, senti o ar pesado, quase sufocante. A sala estava perfeitamente arrumada, com cada detalhe cuidadosamente organizado para mostrar o ambiente perfeito. Silvana nos aguardava com aquele sorriso controlado, tentando passar uma imagem de serenidade, mas seus olhos revelavam algo completamente diferente. Eu sabia que, naquela noite, qualquer máscara de cordialidade que ainda houvesse entre nós cairia. Ricardo estava ao meu lado, mas parecia apenas um espectador, como se tivesse se resignado a assistir o desenrolar dos acontecimentos sem intervir. Ele não segurou minha mão, nem trocou olhares comigo. Era como se ele estivesse em outro lugar, perdido, um coadjuvante na própria vida. Quando todos se sentaram à mesa, Silvana tomou o controle, conduzindo a conversa como uma maestrina. Ela contou histórias familiares, relembrou tradições, e eu percebi a intenção clara por trás de cada palavra. Ela queria reforçar os valores e princípios que tanto prezava, aqueles que, para ela, eu havia desrespeitado ao me destacar na carreira e assumir uma posição de liderança. Era como se eu fosse uma ameaça à estrutura familiar que ela lutava para preservar, e a cada palavra, sentia que o ataque vinha se aproximando. Porque, para nós, o mais importante sempre foi manter a harmonia da família, o equilíbrio. Cada um precisa saber seu lugar. Silvana lançou-me um olhar direto, como se estivesse tentando fazer com que eu me encolhesse na cadeira. Eu sustentei o olhar, determinada a não recuar. Ela continuou, cada vez mais incisiva, exaltando o papel do homem como centro da família, e do quanto ela, como mãe e esposa, sempre fez de tudo para garantir que Ricardo tivesse um lar em paz, onde ele fosse respeitado. Finalmente, o tema da conversa mudou de maneira súbita, mas calculada. Gisele, você sabe que eu e seu sogro sempre quisemos o melhor para você e para o Ricardo. É, claro, como pais, nosso dever é orientar e proteger, mesmo quando os filhos não conseguem enxergar as consequências das próprias decisões. Ela ergueu uma taça de vinho e deu um pequeno gole, saboreando o momento de tensão. Você alcançou uma posição importante, claro. Mas será que isso está realmente trazendo felicidade para vocês? Porque o que eu vejo é um desequilíbrio, um peso que Ricardo não merece carregar. Fiquei em silêncio, tentando processar a audácia de suas palavras. Era inacreditável a maneira como ela manipulava a situação, colocando-me como a culpada por qualquer desconforto que Ricardo pudesse estar sentindo. Ela não mencionava diretamente, mas era evidente que queria que eu renunciasse ao cargo para preservar a harmonia. A raiva começou a ferver dentro de mim, mas mantive a calma. Silvana, com todo respeito, acredito que meu trabalho e minhas conquistas não interferem na nossa relação familiar. Ricardo e eu somos adultos e trabalhamos juntos há anos. Essa promoção é fruto de um esforço mútuo e não vejo por que deveríamos ver isso como um problema. Silvana soltou uma risada seca, balançando a cabeça como se eu tivesse dito algo ingênuo. Ah, minha querida, você acha mesmo que isso não afeta? Que ter uma mulher em posição superior não causa embaraço? Porque, para mim, é claro como o dia que esse tipo de dinâmica não é saudável. Uma mulher que ama o marido deveria saber seu lugar. Meu lugar. Minha voz saiu baixa, mas firme. Meu lugar é onde eu escolho estar, Silvana.
Eu trabalhei duro, muito duro, para conquistar o que conquistei. Esperava que a minha família entendesse isso e ficasse feliz por mim. Ela riu de novo, um riso forçado e cheio de desprezo, antes de lançar o golpe que estava guardando. Eu acho que você não compreende o impacto disso no seu marido. Para mim, parece que o que você conquistou não passa de orgulho e vaidade. Silvana virou-se para Ricardo, que estava em silêncio, olhando fixamente para o prato. Diga a ela, Ricardo. Diga o quanto isso tem te afetado. Ele hesitou, e por um momento quase esperei que ele levantasse a cabeça e me defendesse. Mas ele apenas murmurou algo quase inaudível, sem nunca olhar nos meus olhos. Mãe, vamos tentar manter a calma. Foi o suficiente para Silvana, que parecia sentir que tinha total controle da situação. Ela se inclinou sobre a mesa e, em uma voz baixa, mas cheia de ódio disfarçado, disse: se realmente amasse o meu filho, Gisele, você faria o que precisa ser feito? Pediria demissão agora mesmo. Eu mal podia acreditar na audácia dela, na maneira como usava o amor de uma forma tão cruel e manipuladora. Minha paciência, mantida a duras penas, finalmente se esgotou. Olhei-a diretamente, deixando transparecer toda a fúria e indignação que vinham crescendo dentro de mim. Eu não vou abrir mão do que é meu. Eu não vou recuar porque isso é inconveniente para você ou para qualquer outra pessoa. Minha voz tremia de raiva, mas me mantive firme. E então, aconteceu. Sem aviso, sem hesitação, Silvana ergueu a mão e me deu um tapa. O som ecoou pelo ambiente, silenciando qualquer outra coisa. Senti o rosto arder, a surpresa e o choque me congelando por um instante. Olhei para Ricardo, esperando, talvez, que ele reagisse, que defendesse sua esposa. Mas ele apenas olhou para o chão, sem dizer uma única palavra. Aquilo foi a gota d'água. Eu me endireitei, a dor agora se transformando em uma força inesperada. Virei-me para Ricardo, minha voz carregada de uma decisão irrevogável. Você está demitido. Ele ergueu o olhar, confuso, como se aquelas palavras tivessem demorado a penetrar em sua mente. Ok? Ele gaguejou, e então pareceu finalmente entender o que eu havia dito. Ele caiu de joelhos, sua expressão desmoronando em arrependimento. Por favor, Gisele. Eu estava perdido. Eu só queria... Sua voz falhou, e ele começou a chorar, um choro silencioso e desesperado. Silvana, com o rosto ainda contorcido de raiva, permaneceu em silêncio, incapaz de processar o que acabava de acontecer. Eu me afastei, deixando os dois ali, enfrentando as consequências de suas escolhas. Naquele momento, eu soube que nada mais poderia me segurar, que eu era livre. Saí da casa de Silvana naquela noite com uma sensação de alívio e um amargor inevitável. Não sabia ao certo o que o futuro reservava, mas sentia-me firme, renovada, como se as correntes que me mantinham presa às expectativas dos outros tivessem finalmente se rompido. Ricardo e Silvana, suas reações, suas palavras, a inércia dele e a crueldade dela, eram agora sombras de um passado do qual eu decidira me libertar. Decidi, então, me concentrar em algo que eu havia negligenciado por muito tempo, a mim mesma. Os primeiros dias após o jantar foram solitários, mas, curiosamente, libertadores. Eu sabia que precisava dar um tempo, refletir sobre tudo o que havia acontecido, especialmente sobre a minha própria força e resiliência. Tinha passado tanto tempo tentando proteger meu casamento, me equilibrando entre o trabalho e as demandas emocionais que vinham junto com a presença constante e controladora de Silvana, que mal havia notado o peso que carregava. Agora, ao finalmente largá-lo, me dei conta de como me mantinha forte por amor, mas também de quanto isso me desgastava. Era a hora de deixar para trás o que não me fazia bem. Ricardo tentou contato alguns dias depois. Primeiro, com mensagens curtas, pedindo para conversar, para que esclarecer as coisas. Ignorava cada uma delas, ainda não pronta para reviver a dor daquela noite. Ele, então, apareceu no meu apartamento, olhos fundos, semblante abatido. Abri a porta, permiti que entrasse e o observei em silêncio. Ele começou a falar, suas palavras se atropelando em um pedido de desculpas quase desesperado.
Gisele, eu sinto muito. Não sei como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Eu devia ter te defendido, devia ter agido, mas a pressão, minha mãe, ele se interrompeu, a voz falhando enquanto tentava segurar as lágrimas. Esperei até que ele terminasse, e então falei calmamente. Você não precisa me explicar, Ricardo. Eu sei o que aconteceu. Sei como você se sentiu, sei como sua mãe tentou moldar seu pensamento. E sei também que, no fundo, você ainda acha que, de alguma forma, eu fui responsável por tudo isso. Mas eu não sou. Meu tom era firme, mas sem rancor. Eu queria que ele entendesse, de uma vez por todas, que a questão não era o que eu tinha feito, mas o que ele tinha deixado de fazer. Ele abaixou a cabeça e percebi que, apesar das palavras, ele ainda não compreendia inteiramente o que significava ser meu parceiro. Ricardo não estava pronto para crescer ao meu lado. Naquele instante, entendi que nossa história estava realmente encerrada. Eu não posso continuar assim, Ricardo. Preciso de alguém que me veja como igual, não como uma ameaça. Você é livre para buscar o que quer, para encontrar seu próprio caminho. Com essa despedida, observei sair pela porta, sabendo que não havia mais volta. Quanto a Silvana, as consequências para ela vieram de uma maneira inesperada. A notícia do nosso rompimento se espalhou rapidamente pela empresa e, ao contrário do que ela havia previsto, o resultado não foi o alívio que ela talvez imaginasse. A atitude dela durante aquele jantar, assim como sua tentativa de me subjugar e controlar, chegou aos ouvidos de vários colegas e superiores. Silvana tornou-se um símbolo de opressão, de uma geração que ainda tentava manter as mulheres em segundo plano. O impacto foi devastador para ela. Amigos que antes a defendiam passaram a evitá-la, e até parentes começaram a se distanciar, talvez refletindo sobre suas próprias atitudes. Ela tentou me procurar algumas vezes, buscando uma espécie de redenção ou, quem sabe, uma última tentativa de reafirmar seu poder. Mas eu já não era mais a mesma. A Silvana que antes causava medo em mim, agora era apenas uma lembrança de uma era que, para mim, estava terminada. Eu não atendi. Sentia que o silêncio era a melhor resposta. Na empresa, minha trajetória continuou. Voltei ao trabalho com uma postura renovada, decidida a mostrar que o que havia ocorrido não diminuiria minhas conquistas. Era um desafio, claro, ainda havia sussurros, comentários em tom de julgamento. Mas agora, esses olhares e essas palavras não me abalavam. Passei a focar mais nos meus projetos, a fortalecer meu time e, com o tempo, até aqueles que antes duvidavam começaram a enxergar meu valor. Tive o apoio de alguns colegas próximos que admiravam minha resiliência. Com o passar dos meses, percebi que o trabalho já não era apenas uma batalha diária, mas sim algo que me preenchia e me fortalecia. Era minha conquista, e nada nem ninguém poderia me tirar isso. A sensação de paz e propósito que finalmente encontrei começou a se refletir em cada aspecto da minha vida. Comecei a cuidar de mim, a fazer atividades que sempre quis, mas que havia colocado de lado por conta do casamento e das expectativas de todos ao meu redor. Voltei a frequentar aulas de dança, viajei sozinha para lugares que sonhava conhecer e me reconectei com amigos antigos. Sentia-me leve, como se estivesse redescobrindo partes de mim mesma que havia esquecido. O recomeço não foi fácil, mas era real e era meu. Cada pequena conquista pessoal era uma lembrança de que eu era forte e completa, que não precisava de uma validação externa e que minha felicidade dependia apenas de mim. Com o tempo, percebi que o amor que sempre procurei estava dentro de mim, e ao encontrar esse amor próprio, encontrei também a liberdade de seguir em frente sem amarras. E assim, debaixo de uma luz nova, dei o último adeus à antiga Gisele, a que um dia se importou com as expectativas de Silvana, com a aprovação de Ricardo. Agora, eu era apenas Gisele, uma mulher completa e pronta para o que viesse. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!